Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 26 nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. Você é alguém que ora? Eu acredito que é muito possível que sim. A maioria das pessoas, sejam elas pessoas religiosas ou não, em algum momento da vida faz uma oração. E a nossa oração deve ser, de modo especial, direcionada a Deus. É isso que a palavra de Deus nos instrui. A nossa oração não deve ser direcionada a coisas desse mundo ou até mesmo a pessoas, outras que não seja o Deus triuno, o Deus todo-poderoso. Nós fazemos orações e precisamos fazê-las direcionando-nos a Deus, aquele que tem o poder de responder às orações, aquele que tem ouvidos para ouvir as nossas orações, aquele que nos conhece nos mínimos detalhes e que pode atender a nossa petição. Mas o que nos chama a atenção no texto é de que ele nos diz e ele nos aponta para a pessoa do Deus Espírito, dizendo semelhantemente que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Como é preciosa essa palavra. Ele nos assiste nos momentos de fraqueza, Ele é o nosso assistente, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que resolve o problema que eu e você não temos a capacidade de resolver. E uma coisa nós podemos muito bem compartilhá-las, tanto eu quanto você e todos os homens da face dessa terra, nós podemos dizer de nós mesmos em relação a Deus que nós somos fracos, que nós não temos o poder de resolver os nossos problemas, por pequenos ou mesmo grandes que eles sejam. Nós não temos o poder em nós mesmos de resolver nada em nossa vida. Nós dependemos de Deus. Ainda que um homem se ensoberbeça dizendo assim: eu não acredito em Deus, Deus não existe. Ainda assim, este mesmo homem é um homem que é sustentado pela graça da providência divina. E sem Deus, nada este homem poderia fazer. E assim somos, todos nós somos sustentados pela graça de Deus. Em nós mesmos nós somos fracos, nós não somos fortes, nós não temos o poder em nós mesmos. O poder está em Deus. Nós somos sempre fracos, mas Deus é forte, Deus é poderoso. E o Espírito do Senhor, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele acode o necessitado, o humilde, o quebrantado de espírito, aquele que olha para si e se vê tão pequeno, que pode olhar para si e dizer: eu sou como um vaso de barro, eu sou como um vaso, quem sabe até lachado, quebrado. E o Espírito do Senhor, Ele nos assiste. Ele assiste aqueles que são quebrantados, aqueles que são fracos, aqueles que olham para si e reconhecem o seu pecado. Assim como é expresso de modo prévio aqui no capítulo 7 desta carta, o próprio apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, ele segue os meus passos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Assim podemos nós dizer de nós mesmos: a nossa estrutura é fraca, nós somos pó. E Deus, mais do que nós mesmos, conhece a nossa estrutura.
como ela é frágil, como nós somos frágeis moralmente, espiritualmente e em todos os aspectos da estrutura do nosso ser. Quem somos nós diante do Senhor? Nós não somos nada, nós somos pequeníssimos e o Espírito Santo do Senhor, aquele que é o próprio Deus também em sua natureza e essência, Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Falta palavras adequadas e muitas vezes falta a intenção adequada do coração para podermos orar como convém ao Senhor. E o Espírito Santo nos assiste, não de forma morosa, displicente, mas de forma poderosa. É expresso aqui dizendo que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. É algo poderoso, é algo intenso, é algo vívido. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos profundos, intensos, agonizantes, inexprimíveis. Aquilo que eu e você, nós não podemos fazer por nós mesmos. Muitas vezes a nossa condição e a situação a qual nós nos encontramos deveria nos levar a gemermos diante de Deus, a chorarmos diante de Deus. Mas nós não fazemos isso. E quando nós nos encontramos assim, até sem força para orar, não apenas sem palavras e intenções corretas, mas até mesmo sem força para orar, o Espírito Santo do Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a graça de Deus na vida do homem que nada merece, que não tem mérito diante dele. O gemido do Espírito Santo do Senhor, Ele age em nosso favor. Do homem caído em pecado, do homem que estava lutando outrora contra Deus, mas que Deus entrou na sua vida e Deus o libertou, e Deus lhe deu uma nova experiência, um novo coração. O Espírito do Senhor intercede, Ele é aquele que sonda os corações. O Senhor sonda e Ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que estão em Jesus Cristo, unanimemente. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que pede a ajuda do Senhor, aquele que diz: Senhor Jesus, Tu és meu, eu sou Teu, sou Tua ovelha, sou Teu filho, sou Teu servo. Este é um santo do Senhor, separado por Deus. É isto que traz a significação do que é ser santo, é ser separado. É alguém que foi por Deus acolhido para uma posição especial, que é a posição em Cristo. É estar em Jesus Cristo, é ser achado em Cristo, é ser tirado deste mundo mal, é ser apartado da família do maligno, da família de Satanás e ser recebido na família de Deus. Que bênção tão maravilhosa! Isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, é obra do Pai, é obra do Filho, é obra do Espírito Santo, da Trindade Santíssima, que opera, que age em favor e em resgate da humanidade e daqueles a quem foi do seu agrado santificar, separar para Ele mesmo. Que essa palavra encontre lugar no meu e no seu coração, que possamos reconhecer o agir e a soberania do Espírito Santo na nossa vida. Não resista jamais ao Espírito Santo, entregue-se a Ele. Deus está falando com você nesse dia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e maravilhas o Senhor vai operar na sua vida, em nome de Jesus.